Eu quero ler um texto com você que está em Gênesis, do capítulo 32, e nós vamos ler a partir do verso 22. E eu vou te explicar qual é o contexto em que isso acontece. Gênesis 32, versículo 22. Jacó luta em Peniel. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe da articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. A história de Jacó é complexa. Jacó era filho de Isaac. Isaac tinha 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú era o filho mais velho, mesmo sendo gêmeo. Nasceu minutinhos antes. E Esaú, ele tinha então o direito da primogenitura. Ele seria condecorado com 2 partes da herança do pai. Ele seria o líder social do clã, e ele seria o líder espiritual também da sua família. Mas Deus havia profetizado que Jacó é que receberia essa honra, e não Esaú. Infelizmente, Jacó com a sua mãe quiseram facilitar a vida de Deus, quiseram fazer o que Deus havia dito que faria, e eles enganaram Isaac, que já estava cego, e Isaac abençoou Jacó, e não Esaú, com a bênção da primogenitura. O Esaú, quando soube disso, ficou revoltado, e só não matou o irmão Jacó, em respeito ao pai velho, que já estava quase para morrer. Mas a mãe sabia que quando Isaac morresse, Jacó morreria. Então Jacó foge e vai atrás do tio dele, Labão. E quando ele vai morar com o tio dele, ele se apaixona por Raquel, e ele trabalha 7 anos pela mão de Raquel, de graça. Mas no dia do casamento, o pai dá um vinhozinho lá pro Jacó, e bota lá o lugar meio escuro, e ele dorme com Lia, a filha mais velha. E quando ele acorda, ele está casado com Lia. Veja você que o ato sexual confirmava um casamento. Não é um ato de prazer momentâneo. E aí Jacó tem que trabalhar agora 14 anos para ter a mão de Raquel, sua mulher. Ele, ao longo do tempo, ele vai tendo agora 11 filhos. Portanto, já se passaram mais de 24 anos, se ele tiver um filho por ano, desde que Jacó chegou até a casa de Labão. Só que o clima não está bom, porque Deus começou a abençoar Jacó, e Jacó
fez um acordo com Labão, que um tipo de ovelha, um tipo de rebanho era dele, e ele agora começa a crescer, e ele vai ficando mais rico que Labão, e o clima ficou tão terrível, que os filhos de Labão, os cunhados dele, começaram a reclamar com ele. A animosidade está tomando o ambiente, e o Labão, vendo que o seu genro está enriquecendo e ele diminuindo, ele já não olha para Jacó com o mesmo olhar. E Deus fala com ele no capítulo 31, versículo 3. Está na hora de você dar uma virada na sua vida. Está na hora de você mudar o rumo da sua vida. Você tem que voltar para a tua terra, porque você tem coisa mal resolvida lá. Vai consertar o que está de errado na tua vida, e eu te mostrarei um novo caminho para a sua história. Jacó está voltando para a sua terra, morrendo de medo. Esaú é brabo. Esaú é brabo. E o Esaú, ele tem todos os motivos para matar Jacó. E chega um momento da volta de Jacó, que ele bota toda a família de um lado, e ele fica do outro lado, sozinho. E aparece um homem, e começa a brigar com ele. Na verdade não é um homem, é um anjo do Senhor. E ele começa a lutar com aquele homem, começa a lutar, e é uma luta que se torna uma luta física mesmo. E chega um ponto que o homem toca na coxa de Jacó, e ele sente, e ele fica agora mancando, mas ele se agarra, e o anjo do Senhor fala: me solta. E ele fala: não te solto, a não ser que você me abençoe. E ele então é abençoado, e o nome dele era Jacó, e ele muda de nome, passa a se chamar Israel, e a vida dele muda, porque pouco tempo depois, já vem o seu irmão, eles se reconciliam, eles zeram a pendência, e Jacó se torna uma referência bíblica, tanto que a partir daí, a Bíblia vai citar o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. É normal na Bíblia uma citação ao Deus dos três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Jacó entra para a história de referência de homem de Deus. Pastor, por que você está contando essa história? Porque é muito fácil falar: Deus abençoe, graças a Deus, amém. É muito fácil vir à igreja, é muito fácil cantar uma música bonita, mas a pergunta é: você teve um encontro de Peniel como teve Jacó? Deixa eu te perguntar, você ora mais hoje do que você orava em janeiro? Você lê mais a Bíblia hoje do que você lia em janeiro? Você busca mais a Deus hoje do que você buscava em janeiro? Você influencia mais gente hoje do que você influenciava em janeiro? Você demonstra mais temor a Deus hoje do que demonstrava em janeiro? Você inspira mais pessoas a amar a Deus hoje do que inspirava em janeiro? Você melhorou? Você avançou? Irmão, botar a música para tocar na rádio da sua casa ou no seu carro, ter playlist gospel, não faz de você alguém transformado, não. A minha pergunta é: o quanto você avançou? O quanto você teve algum encontro, tem tido encontros que tem feito uma evolução na sua caminhada com Deus? Essa é a pergunta.
Você nunca se afastou da igreja, nunca traiu sua mulher, nunca usou droga, nunca matou ninguém. Parabéns, mas a pergunta não é essa. A pergunta é o quanto Deus domina a sua vida. Não é se você tem uma vida teoricamente ajustada, teoricamente íntegra. A pergunta é o quanto você demonstra ser um homem cheio de Deus. Se alguém que conhece você fosse dar uma explicação falando sobre sua vida e falando do que você é, diriam: pensa numa pessoa cheia de Deus. Quem convive com você, vê em você alguém dominado por Deus. Pare de se enganar. Pare de achar que você é o que você não é. Pare de achar que você chegou onde não chegou. Você pode estar mentindo para você mesmo. Quando a gente lê o capítulo 3, versículo 1 e 2, que a gente vê que o clima estava ruim, a gente vê que o clima estava tão ruim, que o Jacó falou: eu estou prosperando, eu estou ganhando dinheiro, mas todo mundo me odeia, meus cunhados me odeiam, meu sogro me odeia, daqui a pouco vai ter morte aqui, não está bom. Ei, talvez o momento difícil que você vive, foi a única forma de Deus te mostrar, alguma coisa vai ter que mudar. Talvez o momento de lutas que você vive, algumas perdas que você teve, alguns conflitos que você enfrenta, seja a única maneira de você entender, alguma coisa tem que mudar. Porque se você estiver comendo batata frita, salgadinha, com um refrigerante geladinho, talvez você não perceba o quanto você é carente da mão do Senhor. É na hora que falta alguma coisa, é na hora que dói alguma coisa, é na hora que alguma coisa não encaixa bem, é na hora que a gente chora por alguma coisa, que muitas vezes nós temos a chance de falar assim: eu não me basto, eu preciso de Deus. Queridos, o quanto você está disposto a lutar para ter uma vida em Deus. As pessoas viram para mim aqui na igreja e falam: me ajuda com as crianças, gente. As pessoas chegam aqui na igreja e me falam: pastor, eu quero mais de Deus, eu quero andar com Deus. Falei: e aí? E aí que eu não consigo. Por que não consegue? Irmão, porque não é fácil. Por que não consegue? Porque tem que insistir. Só que para ganhar dinheiro você insiste, para ser promovido você insiste, para ganhar músculo puxando os ferros você insiste, para poder correr 21 quilômetros você treina, você insiste, para poder ficar arrumadinho você junta um dinheiro, vai lá naquele salão e paga lá as benfeitorias, você insiste. Para dar um upgrade no visual, você que já teve 5 filhos, você chama o cirurgião e fala: dá uma guaribada aí, irmão, melhora a performance aí. Para tudo que você quer, você se vira, você junta dinheiro, você se esforça. Mas o quanto você faz isso para ser transformado por Deus? O quanto você faz isso para ter a música de hoje na tua vida? Como é que é a música? Se não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. O quanto isso é uma verdade. O quanto isso é verdadeiro na tua vida. Você tem que lutar para ser melhor. E como que é uma luta com Deus? Como a luta que Jacó travou. Primeiro,
Talvez você precise de um tempo de solidão. Muita gente não vai ser transformada por Deus, sabe por quê? Você está o tempo inteiro cheio de gente em volta, você está o tempo inteiro com muita informação, você está o tempo inteiro com muita agitação, você está o tempo inteiro conversando, falando, você não tem solitude. Você não tem um tempo para você, você não tem quarto secreto, você não tem um tempo em que você tranca a porta do seu quarto, tranca a porta do banheiro, tranca a porta do porão, tranca a porta do sótão, e você fala: Deus, eu estou aqui, e você bota uma canção: se eu não tenho a ti, não tenho nada, e você fala: Deus, eu estou aqui, se o Senhor quiser a gente conversa. Eu estou aqui, eu não sei nem por onde começar, mas eu queria muito sentir a tua presença de uma maneira que eu não estou sentindo. Eu queria muito ter o toque do Senhor na minha vida de um jeito que eu não tenho. Eu queria muito ser visitado pela alegria do teu Espírito na minha vida de um jeito que eu não estou experimentando. Talvez você precise ficar um pouco só, sem celular, sem gente, ter o teu tempo secreto dizendo: Deus, vem, faz comigo,